Edu Guedes e você, sempre com receitas gostosas, práticas para vender. Cecília, vem aqui, por favor. A Cecília é incrível, seja bem. Fubá caipira. Fubá caipira. Com linguiça Perfeito. calabresa. Então não é só fubá. É um marguerita. Marguerita. É. Que marguerita, para quem não sabe, é um tipo de que tem em casa, né? Depois qual seria? Depois é o pão de queijo com espinafre. Pão, não é qualquer pão de queijo, é o Não. pão de queijo com espinafre. Com Perfeito. espinafre. Tem uma sensibilidade muito grande. Quando a gente fala assim, pode fazer com isso, pode fazer com aquilo, é para dar alternativa para as pessoas em casa. Isso. Pelo amor de Deus, nunca é para mudar. Exatamente. O que o nosso convidado que mora numa comunidade carente aqui em São Paulo, queria muito aprender esse bolo para vender, que é o bolo quebra-queixo. Isso. Que não vai quebrar o queixo de ninguém. Não, Esse é com coco. isso é com coco, em flocos. Coco em flocos. Aí, o truque desse daqui depois nós vamos dar, lógico, mas quando tem os pedaços de coco, fica diferente. Fica. Perfeito. Né? Se você fizer com qualquer outro tipo de coco, ele não fica assim. Perfeito. Ele seca o coco, aquele bem trituradinho, não dá Sim, certo. não dá certo. Tem que ser assim. E muitas vezes ele pode ficar seco também, né? Ele não Isso. fica tão gostoso, né? Não. Vamos pra cá? Vamos pra cá. Ó, você de casa que quer aprender a Cecília, os bolos da Cecília, depois eu vou dar todos os dados dela, das lojas, enfim. Vale muito a pena você de casa aprender. Eu sempre falo assim, é sempre uma ajuda para quem quer ter um negócio, ou muitas vezes até para vender bolo no café da manhã, né, Cecília? Com certeza. Esses Nas salgados são cestas, né? espetaculares para isso, né? Isso. Você pode fazer os pequenininhos, né, em formas de cupcake também, né, para E- criançada ir para escola. E nas grandes cidades, muitas vezes o pessoal que mora no interior ou tem mais calma, tem mais tempo, não pega tanto trânsito, Sim. o pessoal toma café em tudo quanto é lugar, né? E é uma Isso. ótima alternativa. Então vamos Isso. começar, eu te ajudo. E fora que é simples, né? Simples, muito Muito simples. simples. Fique à vontade. Então, ó, a gente vai começar com o bolo de fubá. Perfeito. A gente vai colocar o leite na panela. Ele vai ser feito todo na panela, Perfeito. tá? Vou colocar aqui perto para você, ó, para te Isso, facilitar, por pode favor. ser? Quanto tem de leite aqui, mais ou menos? Em torno de 2 xícaras. 2 xícaras? Opa, liguei do lado. 2 xícaras de leite. Então, 2 Isso. xícaras de leite. Aí depois o fubá também, que é 2 xícaras, né? Fubá. A gente já vai colocar isso aqui E pra lá. E a manteiga. o fubá, pode colocar assim, é o fubá, Isso. esse conhecido como fubá mimoso. Isso, é É. o mimoso. E aí você já coloca a manteiga. Perfeito. Assim que ele começar a engrossar, você já pode desligar, viu, Edu? Senão Perfeito. ele seca muito. Então, são 2 xícaras de fubá, tá 2 certo? xícaras de leite. 2 xícaras de leite. Isso. E de fubá, a mesma quantidade? Mesma quantidade. Perfeito. Quem quiser fazer uma quantidade maior ou ter uma forminha menor, Faz aí metade faz também, a metade, né? não tem problema. Mas ele é um bolo que ele é um bolo que ele fica grande. E a manteiga, Cecília, você colocou mais ou menos quanto? Mais ou menos umas 2 colheres. Mais umas 2 colheres. Essa raça receita não tem como errar, então. Não tem como errar, sempre dá certinho. Ó, já começa a engrossar É. aqui. Eu Já só começou tô a vendo- engrossar, ele começa a dar umas borbulhadas E é na importante ir lateral. mexendo assim. Isso, porque senão ele prega no fundo, né? Essa primeira mistura que você faz, aqui é um truque legal, porque muita gente faz essa mistura do fubá a frio. Isso, eu gosto de fazer o fubá quente, né? Se Porque você você gosta cozinha, né? Se você gosta assim, É, tem eu acho que ele fazer fica assim. mais cremoso. E você acha que ele fica mais homogêneo, tudo grudadinho? Eu acho. Dá diferença, né? Ele fica assim, ele fica um bolo mais pesadinho, na Perfeito, verdade. né? perfeito. Eu gosto porque assim, como ele é um bolo caipira, né? Perfeito. Então o pessoal da Então, roça gosta, porque tem tudo a ver com o nome, né? E a Lógico. forma de fazer, né? aqui, ó, tá no Isso. jeito já? Isso. Perfeito. Aí, o que nós vamos fazer? Aí a gente vai desligar, né? Então você Isso. faz primeiro essa mistura, 2 xícaras de fubá, 2 xícaras de leite e 2 colheres de sopa de manteiga, certo? Isso, Aí você mistura até que ele esteja bem homogêneo. isso. Aí o que nós vamos fazer? A gente vai só temperar, vou pegar esse bolzinho, Lógico. e o que eu fiz aqui? Eu peguei a linguiça calabresa, eu cortei em cubinhos, que é super simples também, né? Tá, E eu coloquei um fio de azeite e eu dei uma fritadinha nela. de leve. Bem de leve, né? Perfeito. E agora a gente só vai colocar os temperinhos. Então aí, A gosto, né? cebolinha. Cebolinha, salsinha. Isso muda o bolo, Cecília? Ah, eu acho que é Muda, saboroso, né? Fica. né? Eu coloco, Faz uma diferença grande. vou te eu garantir. coloco salsinha até no meu feijão.
Ah, eu ponho... Sabe o que eu ponho? Coentro. Coentro eu não gosto muito. O meu eu ponho coentro, você acredita? O coentro, assim, é mais forte. Que é mais forte, né? Você aí colocou uma pitadinha, o orégano. Orégano, pimenta. E a pimentinha, né? Que não pode faltar. Perfeito. A linguiça calabresa e um pouquinho de sal. Aí não exagerar no sal, por causa que a linguiça já é salgada. Perfeito. Né? Então e pega um pouquinho de azeite e a gente vai colocar aqui. E aí é o seguinte, você de casa está acompanhando, aprenda todos esses truques, eu vou tentando na medida do possível para não atrapalhar a Cecília aí perguntando. Imagina, você não atrapalha não. Muitas vezes... Me ajuda pra caramba. Não, mas muitas vezes... Obrigado, Cecília. Muitas vezes as pessoas ficam em dúvida, falam assim, meu bolo não cresce. Hoje é o dia de você aprender e ver o porquê que ele não cresce. Podem ser muitas coisas. Pode. Inclusive a quantidade de recheio que você põe no bolo. Exato. Né? Então, assim... esse pode dizer um primeiro truque, aquecer aqui para ele ficar bem homogêneo. Isso, e aí não deixar ele secar. Perfeito. Ele começou a borbulhar nas laterais, pode desligar. Perfeito. Tá? É só para dar uma agregada. Perfeito. Né? E agora, se você colocar, eu quero ele mais recheado, ele vai pesar. Aqui tem 1,5 xícaras, no que é máximo. o suficiente. Perfeito. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai jogar aqui dentro, tá? Joga aqui Mistura dentro. aqui, perfeito. Isso. Aí eu vou dar uma ligeira batidinha também. Por que que ele não pode também ficar muito quente? Porque a gente vai bater o ovo e vai colocar aí dentro. Para ele não aquecer. Porque senão ele vai cozinhar o ovo. Perfeito. Né? Então a gente deixa ele mais morno, na verdade. Porque quando você vai colocando os ingredientes frios, ele vai esfriando, né, Edu? Perfeito. Ó, se você puder colocar lá para mim. Coloco, lógico. E me dá... Deixa eu pegar um... O que você precisa? Só coisinho, pedir que só eu faço. pra... Tá. Vai dar uma Então são batidinha 4 aqui? ovos. Isso. Perfeito. A gente só vai... Cecília, você recomenda que as pessoas usem, para quem vai fazer para vender, por acaso, o ovo pasteurizado? Você acha melhor fazer com ovo fresco, enfim? Olha, eu acho assim, tudo você tem que ter cuidado. Sim. Né? Então, por exemplo, você tem que pegar um bom ovo, né? Acondicionar Sim. ele em lugar correto, Correto, né? tudo. Mas se quiser fazer o pasteurizado, não tem problema. Você usa sempre, como você tem um volume grande, você usa sempre o ovo fresco. O ovo fresco. Então você não tem problema. Não, porque a gente vai usando e a gente não tem o estoque. Você, os ingredientes, e muita gente fala, isso minha avó falava, né? Muitas vezes que estão gelados, atrapalha o crescimento do bolo. Tudo em temperatura ambiente. Tudo em temperatura ambiente, perfeito. E assim, você não pode deixar o ovo num lugar úmido. Perfeito. Né? Uma farinha no lugar úmido, por quê? Porque aí ele vai ter o quê? Bolor. Perfeito. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Se está na geladeira, ele conserva você mais. tira, ele dura mas mais você tempo. sabe que... Você tira antes. Mas eu tiro antes, tiro umas 4 horas antes. Perfeito. Para tirar bem a temperatura do ovo, né? Perfeito. A gente vai colocar agora o queijo ralado. Mais ou menos 1 xícara. Isso. Olha que bolo. Fantástico. Depois. E como você falou, eu estou sentindo na mão, ele é mais pesadinho. Aqui ele é mesmo. mais pesadinho. Perfeito. Depois, uma cebola média, cebola? né? Tá. Acho que pode ir. Eu vou tirando pra você, não se preocupe. Isso. Olha que bolo, fantástico. Não tem como não ficar bom, né? Não tem. E você sabe que você vai falando as receitas, eu já vou memorizando. Isso é bom para senhoras, aliás, muitas senhoras, muitos senhores que têm menos atividade ou se aposentaram, agradecem porque eles vão memorizando, vai trabalhando a cabeça, Sim. sai para comprar. Então a gente, para todas as pessoas que a gente acompanha, a gente fica muito feliz. Depois, uma meia xícara, meia xícara de de azeitona, azeitona, né? A gente vai colocar e você aqui. falou lá, já cuidado com o sal por causa Por causa da linguiça, da né, linguiça. Edu? E agora Isso. com a azeitona, mais cuidado ainda. Então, Isso. não E aí, exagera. aqui é como se fosse um bowl, né? Aí é Sim. só o fermento. A gente incorpora aí mesmo. uma colher de sopa de fermento para De fermento químico bolo. em pó. Para bolo, né? Fermento para bolo. A gente coloca aqui, tá pronto. Olha que beleza, que fácil de É super fazer. fácil. Mas é preciso técnica. Então, Isso. olha, qual câmera, Denis, só me falar qual câmera eu posso fazer, dá um close em mim que eu vou falar agora. É um pedido do nosso querido Homero, nós vamos atender. Ó. É um pedido do Homero, nós temos que atender. Você viu que ele estava aqui agora, o Homero, nosso Sim. estrategista. Ó, é o seguinte, a Cecília deu vários truques, então, ó, não esquece, hein? Primeiro truque, misturar na panela o fubá junto com o leite e com a manteiga e não deixar aquecer muito.
Segundo truque, misturar os ovos sempre frescos e tirar todos os ingredientes da geladeira para que eles não estejam gelados. Se eles estiverem gelados, o fermento, esse tipo de fermento químico, começa a trabalhar a partir de 18, 19 graus. Se eles estão muito gelados, esse bolo vai ficar lá no forno e não vai atingir o ponto adequado e a temperatura. Terceiro ponto, cuidado com a quantidade de ingredientes que você põe ali para o bolo não ficar muito pesado e ele não crescer. E o último, pode fazer tudo na panela, desde que não esteja muito quente. Deixa para colocar sempre o fermento no final e você vai ver que como esses ingredientes, alguns já estão mornos, ele já começa a trabalhar aqui. E quinto e último, não fica abrindo o forno toda hora, senão você vai baixar a temperatura do forno, ele não vai crescer. Isso. E é interessante porque esse bolo aqui, como a gente fez, por que a gente incorporou primeiro a linguiça calabresa? Já para esfriar a polenta. Aí depois você já coloca o ovo, entendeu? Você é muito boa de marketing, você tem suas lojas e tal. Se você acha que é muita loucura chamar um bolo de bolo de polenta? Acho que não. Uma boa Pode ideia? ser. Bolo de polenta com linguiça calabresa. Ai, maravilhoso. Olha, eu falei que eu ia fazer umas coisas para você. Ó, pronto. Olha a massa que linda. Olha que bacana. E o fermento, ele já agiu, né? Já, você percebe? Olha as bolinhas ali, tanto o fermento como o ovo, né? Cecília, qualquer dia que você vier aqui eu falar alguma coisa e você discordar ou não, quiser acrescentar alguma coisa, ou falar, Edu, você tá falando bobagem, eu preciso corrigir. Pode corrigir, Mas, não tem Edu, problema. você é meu professor. Imagina, para com isso. Mas porque assim, eu te acompanho há muito tempo, né? Então, assim, sempre Não vai me foi falar que você acompanha desde que você era pequenininha. Não, vai me falar isso, não. que vem um monte de gente aqui e fala assim, te acompanho desde que você era pequenininha. Não, assim, é que legal. você sempre foi a inspiração das pessoas, Muito né? O obrigado. meu também, né? Muito obrigado pelo Então, carinho. então assim, a gente nunca costuma questionar muitos professores, né? Não, imagina. Mas eu fui criando um pouco o meu jeito. Até brinco, tem aqui, ó, cozinha do Edu. Enfim, é feito de uma forma diferente para que todos possam fazer. É a cozinha descomplicada. Sim. Né? E ó, esse bolo, ele não vai nem na batedeira. Eu né? só dou uma ajeitada assim, Liquidificador. basta. Olha que lindo, Então, um bolo super simples, você não Finaliza precisa... você, porque Não, eu fiz tá do meu ótimo. jeito, mas é assim mesmo. Isso. Tá. É um bolo simples que você não precisa ter batedeira, não precisa ter liquidificador, é feito todo na mão. E se a gente olhar, ele é mais consistente do que um Ele bolo né, tradicional. Mas ele Ó, fica extremamente saboroso. perfeito. Precisamos cobrir com alumínio? Não precisa? Não precisa. Não precisa, Vai pro perfeito. forno, 180, 45 minutos. Aqui tá ligado já. Tá. Então, 180. 45 minutos. Ali tá 200. Isso. Tudo bem, 200? Pode ser. Ó, Porque aí ele vai dar o susto, né, no fermento. vai dar o cresce de sustinho, uma já vai vez. crescer. Isso. E ali já começou a crescer. Que bolo Isso. bacana. Obrigado, É Cecília. muito tranquilo. Agora, nós vamos... Por margarita. Margarida. Começamos por onde? E aí, nós vamos começar. O que eu fiz aqui? Eu vou misturar. Deixa eu pegar esse daqui, ó. Eu vou misturar o leite, que está em temperatura ambiente. Tá. Sempre em temperatura ambiente, né? Tenho 50 ml de limão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um buttermilk. Eu vou talhar esse leite, né? Vou Cecília, até misturar. explica para as pessoas que você não estraga o leite quando você talha ele, Então, né? o bolo a gente não estraga, ele apenas talha, né? E ele fica como se fosse um iogurte mais líquido. A gente vai esperar 15 minutos, eu já tenho um aqui. Olha a diferença do quanto você espera e agora quando a gente fez. Aqui quanto tem de leite, Cecília? Mais ou menos? 150. 150 ml. Aí o que a gente vai fazer? Já está pronto os 15 minutos, a gente vai levar para bater no liquidificador. Os ovos, o óleo e o leite que talhou. Aqui são 3 ovos. 3 ovos. Perfeito. E sabe que eu percebo, É. Edu? Que quando a gente faz esse processo de talhar, a massa fica mais fofa. A massa fica mais fofa. Ela fica mais fofa, mais saborosa. É ela dá mesmo? uma irada no bolo. E tem outros bolos que você pode fazer esse processo? O iogurte, a gente pode fazer. Por exemplo, você não tem iogurte em casa. Ah, daí Você faz assim. com leite. Ah, que interessante. Ele tem o mesmo comportamento de um bolo de iogurte. Ah, interessante. Entendeu? Muito legal. Então, Porque com o leite iogurte ele é talhado, mais caro, né? Às vezes assim, a Sim. pessoa tem limão assim no quintal de casa. Sem dúvida. Então não vai comprar, né? O iogurte. Agora eu estou pensando,
Eu vou até pesquisar sobre isso, porque aqui você separa, quando você talha, você separa as moléculas Isso. aqui. Eu estou pensando por que ele fica desse jeito mais leve. Provavelmente você... É interessante, Olha que bacana, ó. Cada leite tem uma concentração de gordura. De gordura. Aí depende da vaca, depende do que a vaca come, enfim. Geralmente o leite tipo A, né? Ele fica mais Você prefere talhado. fazer com leite mais gorduroso, isso? Eu prefiro. Agora Eu eu acho tô que ele fica entendendo. mais saboroso, né? Ele dá uma gordura a mais, né? Interessante. Embora tenha o óleo, mas eu acho que ele dá uma gordura a mais. Eu tô pensando na pelo que a torta. gente faz com o nosso leite lá na fazenda, porque a gente faz queijo, tem o leite também, né? E agora o que você tá falando é interessante. Talvez, então, quanto mais gordura tem esse leite, mais você ele sente essa diferença. Você vai ver, assim, o talhar dele, ele fica com a coagulação, né? Fica mais diferente. grossa, né? Aí aqui óleo. E é óleo, 150 ml de óleo. 3 quartos de xícara, mais ou menos. Isso. Tanto... Para você que gosta da medida na xícara, tá, é mais fácil, né? Eu sempre, assim, Edu, no começo eu fazia tudo a olho. Aí depois eu passei para as medidas, né? Pela importância de fazer tudo igual também. E padronizar, né? Dá mais certinho, Dá né? mais certinho. Aqui, se eu memorizei certo, 3 quartos de xícara de leite, 1 quarto de xícara de limão. Deixa 15 minutos, dá uma misturada e deixa separado agir por 15 minutos. Isso. Pega essa mistura do leite com limão, coloco no liquidificador, junto com 3 ovos e 3 quartos de xícara de óleo. Então minha memória tá boa por enquanto. Bate um minutinho, tá ótimo. Não, tua memória tá ótima. 1 minuto. 1 minutinho. Agora aqui tem uma outra questão. Se tem gente que deixa batendo muito tempo, tem bolo que é assim, tem bolo que não é assim. Então, aqui não precisa, né? Não precisa. A gente já está incorporando todo o ar agora. Sim. Né? E tem gente que fala assim, vou deixar 1 bater. minuto. Eu vou deixar bater mais, porque ó, ele tá totalmente cheio de bolhas de ar. Tá errado. Né? Isso é interessante mostrar. Se você bater muito, ele fica espuma. Olha que interessante. Você tá vendo aqui, tem as bolinhas aqui que a Cecília tá falando. Não colocamos fermento. Isso. Principalmente por conta da coagulação do leite que você falou e dos ovos. Se você continuar batendo aqui, vai diminuir. Né? Ele pode aumentar e depois diminuir. Isso, é isso. Isso, exatamente. A gente tem a falsa ideia, vai incorporar, ele vai ficar fofo. Ele fica e depois ele abaixa. Desce. Então, até isso tem a quantidade certa. Se você bater demais, ele vai aerar, mas depois o bolo vai cair. Então, pode ser uma razão para o bolo ficar solado. Isso. A outra questão é, se você bater demais e depois bater de mais ainda, ele vai baixar para cá. Baixar mais ainda. Perfeito. É que nem fermento. Fala assim, nossa, eu vou pôr 20 gramas de fermento que ele vai... Crescer muito. Mentira. Não vai acontecer isso? Não, porque ele vai incorporar muito ar, aí depois ele vai ter o quê? Ele não vai ter o cimento, eu falo que a farinha é o cimento. Ele vai ser um bolo soufflé, que vai crescer e murchar. E depois ele murcha. Perfeito. Né? Aí a gente vai colocar aqui num bowl. Cecília, tem algum truque para pessoa em casa que queira aprender ou que possa aprender de bolo para bolo? Qual que ela bate mais ou qual ela bate menos? Ou é melhor olhar cada tipo de receita que pede? Cada receita. Não dá para generalizar. Não. Perfeito. Eu acho que bolo é como filho, né? Cada um é de um jeito. Né? Eu faço assim. Eu acho que bolo é muito isso. Cada um é de um jeito. Não tem muito o que falar, assim, sabe? Que eu olho, assim, às vezes quando eu fui começar a fazer os bolos, tinha bolo que eu demorava 4 semanas para chegar na textura. Eu falava, caramba, né? Esse menino aqui tá me dando esse trabalho. E o outro chegava em 2 dias, né? Então, cada bolo é de um jeito. Aí tem, então, a mistura do liquidificador. Aí você colocou uma colher mais ou menos de salsinha. Isso. E o queijo ralado. Queijo ralado, pouco também. Isso, dá umas 2 colheres. De sopa. Tá? Perfeito. 25 gramas, né? Tá. Aí a gente vai bater o resto na mão. Perfeito. A massa. Então, se quiser bater, eu vou colocando a farinha. A farinha, deixa eu colocar assim. Aí, a quantidade de farinha, Cecília, que é importante. 200 gramas. 200 gramas. Uma xícara cheia. Isso. Mais ou menos. Eu ponho, assim, as minhas xícaras, eu ponho 100 gramas. Então, eu ponho 2. Ah, tá. Né? Então você usa um outro tipo de medida de xícara. Mas na Isso. medida caseira, é que assim, existem no Brasil muitos tamanhos de Muito. xícara.
E o que acontece? Não existe um padrão para as xícaras. Tem xícara de chá de 180 ml, tem xícara de chá de 200, tem xícara de chá de 240. Isso. Então, aí o que eu falo para dona de casa? Eu falo assim, ó, se você medir tudo em xícara, a possibilidade de errar do que você não vai medir é menor, porque você vai usar toda a mesma medida. Isso. Aí você corrige nos ovos, você corrige no leite. Isso. Né? Mais ou menos isso. Aqui ela tá mais líquida. Quando a gente coloca o fermento, ela vai engrossar. Perfeito. Viu? E aqui, Olha as bolinhas você de ar. falou, e eu tô tomando até um certo cuidado aqui, no começo, você falou, Edu, é só 1 minuto, Isso. não bata mais. Isso. Aqui, por causa daquela aeração inicial, tem que tomar cuidado também? Tá vendo? Ela manteve as bolinhas de ar, porque você tá mexendo cuidado. devagar. Porque se você ficar batendo, as bolinhas vão, né? Vão Perfeito. todas embora. Ó, não mexa com tanta energia mesmo aqui. Não precisa, né? Ela é líquida. É líquido, Né? perfeito. Ó, o que você acha? Aí, tá ótima. Ó, Olha ela que linda. tá aerada, ó. Se você olhar as bolinhas aqui, perfeito. Aqui parece que ela tem até fermento. Parece, Né? não tem. Não tem. É o Aí ovo. a gente vai colocar o fermento, que é 1 colher de sopa. Aí o que nós vamos fazer? A gente vai agora deixar reservado isso aqui e vai passar para o recheio. Tá. Aqui nós temos 350 gramas de mussarela É picadinha. importante fazer a parte também. Isso. Tá. A gente deixa aqui, ó. Se puder me pegar O leite e o ovo. Isso. Isso. Ah, Né? peguei O tomate. Pronto. tomate. Quanto você colocou? Aí eu coloquei 2 tomates, sem pele. Tomate sem pele, perfeito. Isso. Aí a gente coloca... Aí os... Aqui são os ingredientes da marguerita, é isso? Isso. O Interessante. recheio, né? O recheio. Então quem quiser fazer, por exemplo, olha, já a minha cabeça como vai. Portuguesa, põe presunto, põe o ovo, faria essa Eu parte aqui. fiz já. Fica bom? Fica muito bom. Legal. Aí o ovo, ele fica tostadinho, fica muito bom. Vou fazer para minha filha então. Faça. Muito legal. Ela vai gostar. Ela gosta da portuguesa. E assim, é super saudável, né? Muito, muito. Né? Então isso aqui para um lanche de escola, Muito bom. né? As mães também, né? Se quiserem. Perfeito. Então, ó, nós vamos colocar isso daqui, aí um pouquinho de sal, né? pouquinho de quiser. sal. Aí você coloca o que você gosta de coentro, né? Eu gosto. Pode um pouquinho. colocar coentro, né? E a Cecília, sempre eu vejo, e já conhecendo ela, ela dosa muito o sal. Eu não... Né? Você sabe que eu aprendi que tudo na natureza a gente não precisa colocar mais. Verdade. E o bolo Ela, é isso, né? ela já tem... Diz que é errado a gente... Exagerar, mudar. E comer... E tomar até café com açúcar, Sim. né? É errado. Posso pegar aqui? Pode. Manjericão você colocou. Isso, o manjericão eu coloco... picado. Não, o manjericão ainda não coloquei. Ah, não? Não. Eu vou Quanto você colocar. quer? Eu vou colocar agora. Eu queria o azeite. Pode colocar perdão. tudo, viu? Tudo? Eu não sei, eu vou gosto de pegar mais. manjericão, Ah, o manjericão ficou uma delícia. né? Eu gosto muito. E inteiro, assim. Pode. Tá. Você sabe que fica gostoso também que eu já fiz? Frango com alecrim. Frango com alecrim. Muito Fica bom. muito bom. Esse segundo bolo que você está aprendendo, Isso. pode ser o bolo ou pode ser Uma torta. uma torta. Eu faço sempre ele em forma de torta, que eu acho que ele fica muito bonito, sabe? Essa base que você ensinou pra gente e aquela quantidade ali que você tem dos outros ingredientes, como, vamos dizer assim, aqui vai ser um recheio, não vai ser uma cobertura de uma pizza. Pensando em pizza, você pode pensar nessa proporção e mudar. Isso. Ó, você sabe que eu faço assim em casa que fica parecido com o que você está falando? Eu deixo ele mais fininho Perfeito. e eu coloco todo o recheio. Ele fica uma pizza mesmo. Perfeito. Fica delicioso. Em 15, 20 minutos você tem uma torta pizza. Perfeito. Vamos colocar assim, né? Ó, deixei tudo aqui. Tá. Desculpa Não, sem problema. prometer aqui. Imagina. Aí nós vamos colocar numa Isso. forma. Isso. Qualquer forma. Perfeito. Ali a gente já fez aquela compridinha, né? Aqui a gente está fazendo uma mais redondinha. Então, você faz em qualquer forma, ela vai ficar tão linda quanto. Vamos colocar metade da massa. Perfeito. Então, a importância de misturar a parte. Isso. Ui. Aí depois a gente vai colocar metade do recheio. E a gente Só vai... metade. Só metade. E aí a gente vai cobrir com o recheio. Ah, perfeito. E aí dá aquele visual, né? Lindo ali. Cecília, Fica deixa eu te
aproveitar, me lembrou muito uma pizza quadrada que fazem na região de Polônia, no centro da Itália, que é muito legal. E olha que lindo que fica, muito legal. Fica lindo. Me veio uma coisa aqui na cabeça, porque como a gente recebe muita mensagem, graças a Deus, as pessoas que têm frios em casa, muitas vezes os frios vão estragar e tal. É uma ótima receita para fazer. Tá lá, não tá. Faz um lanchinho desse, né? Posso Isso ajudar? daqui pode. Isso daqui vira uma refeição. Vira. Não é sem verdade? dúvida. Olha como a aeração que a Cecília chamou a Isso. atenção. Posso pôr tudo, Cecília? Pode pôr. Pode. Olha a aeração que a Cecília falou como é importante aqui, ó. Isso. Perfeito. E aí a gente cobre com mais recheio. Isso aqui fica muito bom. Então metade do recheio entrou no meio e a outra metade vai entrar agora, correto? Isso. Tem gente que não gosta da azeitona verde, coloca a azeitona aquela mais escurinha, né? Cecília, essa receita Azeitona você preta. falou pra gente não bater muito também. Isso. Não, porque aí a gente tira muito ar dela, né? Ela não precisa, ela já é Já era. líquida, né? Aqui, se você colocar todo o recheio no meio também, você já testou. Já. Eu sei que ela já testou tudo. Tudo que eu perguntar Já. pra ela, já testou. Não é legal. Ela sola. Porque fica muito pesada no centro. Ela Perfeito. sola. Ela abaixa muito, porque todo o peso da massa, ela abaixa a massa, né? Todo o peso do recheio, ele abaixa a massa. Esse daqui vai ficar no forno também? 35 minutos. 35 minutos. Isso. Perfeito. Aí, aqui ele tá caindo um pouquinho, porque ela é... Peraí, não tem problema. Vou fazer uma coisa aqui, ó. Coloca Dica. embaixo de uma outra, né? Peraí, agora aqui, ó. Também. Dica do nosso produto bacana. Você não tem uma forma maior, tal, não tem problema, ó. É que ela é legal fazendo uma forma de fundo removível. Não se preocupe, ó. Vamos resolver esse problema. Ó. E você sabe que se a pessoa quiser... Se a pessoa quiser fazer a Puxa substituição... ali pra mim, esse aqui, Sim. ó. Esse aqui só puxar pra cá. Opa, aqui, ó. Pode por aqui, você pode não sujar, ó. Melhor, desculpa. Tá, Aí você bota aqui. tá. Aí eu boto aqui assim, ó. Isso. E não precisa tampar. Não. Se a pessoa quiser fazer com iogurte, ela vai perceber que a massa ela vai ficar bem pastosa. É assim mesmo, tá? Ó, essa dica aqui, o pessoal que não tem uma forma maior pode fazer, ó. Desde que o papel alumínio seja bom, né? O nosso como é. Eu já posso abrir o forno agora, um pouquinho? Vem ver. Porque já passou 20 minutos, né? Vem ver como tá bonito. Tá bonito? Tá, olha só. Já tá crescidinho aqui, ó. Já Aqui é tá legal que a crescendo. gente faz e já mostra. Aham. Não podemos deixar de fazer o bolo quebra-queixo, né, que a gente falou? Isso. Podemos fazer ele? Podemos. A gente vai fazer uma calda bem simples, né? O que eu faço? Eu coloco a água em 2 etapas, Tá. né? Porque não tem erro. A água que você diz junto com açúcar. Isso. A Perfeito. primeira etapa é água com açúcar. Aí Perfeito. depois, quando ele atingir a cor de caramelo, a gente joga mais um pouco d'água. Olha que bolo maravilhoso. É esse bolo aí. Ele é muito bom. Cecília, quem quiser fazer esse mesmo bolo quadrado que está acostumado, Pode fazer. principalmente lá no Nordeste, o pessoal faz, né? Não, pode fazer. Tá mais ou menos limpinho, né? Tá ótimo. Mais ou menos limpinho é bom. Não, tá ótimo. Perfeito, Aí a gente vai começar pela calda, perfeito. né? Quer uma panela maior um pouquinho? Essa Não, tá eu boa? acho que dá, viu? Tá Edu? boa? Dá. Tá. Então a calda de Isso. açúcar, você usa o açúcar cristal. Olha, eu uso um açúcar que ele é para calda, Ah, tá. né? E ele parece o açúcar cristal, mas ele é mais Na branquinho. forma. É. Quem quiser fazer com açúcar cristal, no caso, daria certo. Pode. Tá. Eu acho assim, cada um tem uma calda que se dá bem, né? Perfeito. Então eu me dou bem muito com essa, Perfeito. né? E eu sempre fiz dessa forma, nunca deu errado. Faça Tá? desse jeito, para não Então- perder ingrediente. Isso, olha, ele é bem branquinho, né? Eu puxo aqui. Isso. E ele é cristal. Esse daqui, Lembra, ele, né? Um ele formato de um parece cristal. cristal. Ele é de É. uma marca famosa. Tá. Aí nós Já vamos... põe direto. Já põe direto. Aí nós vamos colocar 3/4 de água, 3/4 de xícara. de xícara de água. Aí a gente só faz isso aqui, ó. Não precisa misturar. Só dá uma mexidinha assim, ó. E aí deixa. Não com a colher. Não, deixa assim. Isso. Não mexe. Não mexe. Aí o fogo. Então, fogo alto. Fogo alto. Ah, então eu tinha até abaixado ali agora. Isso. Posso aumentar. Fogo Pode. alto, então. Perfeito. Aí Quando tá bom? ela caramelar, a gente vai desligar. E aí a gente vai ter que ter muito cuidado, porque a gente vai acrescentar 140 ml
ou uma xícara e meia. Na tua xícara, meia xícara mais ou menos. Mais ou menos, de água. Tá. Aí, só que tem que ser com o fogo desligado, porque ela vai borbulhar muito. Perfeito. Assim a gente pode se queimar. Perfeito. Precisa ter muito cuidado mesmo. Aqui, olha, primeira dica, você tá vendo as bolinhas subindo em volta ali? Se a gente tivesse mexido com a colher, para você em casa entender, o açúcar teria grudado ali pela temperatura da panela. Isso poderia atrapalhar a sua calda. Se você faz isso em casa e perde, muitas vezes é por conta disso. Da mexida inicial de açúcar. Como a borda ela tá mais quente, ela gruda. Ela gruda, isso. Aí essa daqui a gente vai fazer depois, né? E ela não tá quente? Não. Tá, perfeito. Pode ser morna, quem quiser. Eu às vezes ponho até quente, para não dar esse monte de bolha, esse choque térmico, né? Agora a gente vai passar para a massa. Tá? Então o que nós vamos fazer? Você vai usar liquidificador, batedeira? A batedeira. Batedeira? Perfeito, Isso. eu monto para você. Tá. Aliás, se você quiser pegar todas as receitas do nosso programa Edu Guedes e você entra lá, @programa Edu Guedes e você. Lá tem todas as receitas para você fazer, você que está acostumado a acompanhar a gente. Muita gente me pede, Edu, coloca no seu Instagram isso também. Eu falo, ó, o do programa tá no programa. Isso. Não que eu não coloque no meu, eu coloco também algumas coisas, mas não tudo, senão fica tudo igual. Daí você não vai falar, não vou ver o Edu aqui, vou ver lá. Então você que me segue, é @EduGuedesOficial, siga o programa também, que lá tem, vamos falar da Cecília, o Instagram @EduGuedesOficial, lá tá a gente, enfim, mas a Cecília, ó, preste atenção que vale muito a pena. @chefe Cecília Vitório, no Vitório tem um C mudo ali no meio. Victório. Aí tem o Instagram, o site, enfim, www.bolosdacecilia.com.br, lá no site tem tudo. Tem tudo. Só para não perder a calda, tá certo ali? Isso, tá exatamente isso. bolosdacecilia.com.br. Isso. O telefone de lá é o seguinte, 11 São Paulo, 4304 6015, tá aí na tela, tá certinho, né? Isso, tá certinho. Ó, vale muito a pena, eu recomendo, porque é espetacular. Quem além quiser dela tomar ser café, espetacular. Vai também. Além da Cecília ser espetacular, tudo que ela faz é uma pessoa incrível e os bolos tão incríveis quanto. Eu não posso falar mais ainda, porque ela é sensacional. Edu. Açúcar, sim. Isso, ó, açúcar. Deixa eu ver se eu sempre tenho que ver aqui, porque se eu tô seguindo tudo certinho. Tá. Deixa eu ver, o teu Instagram é chefe Cecília Victória. Vamos entrar aqui para eu ver. Instagram chefe Cecília Vitória. Peraí, deixa eu ver aqui. Não, mas eu já te sigo. Já tô seguindo já? você. Você tá só seguindo. Bom, já tô da seguindo. outra vez você já seguiu. Não, eu sempre tenho que conferir, porque de vez em quando eu, na correria... É que é muita gente, né? Não, mas já estou seguindo e ótimo. Pronto, tá tudo certinho. Isso. Aí, o que nós vamos fazer? Nessa fase aqui, a gente vai fazer ele em 2 etapas. Tá. Primeiro a gente vai bater e vai deixar ele esbranquiçado. Quanto você colocou aqui de açúcar? De açúcar? 2 xícaras. Da tua? Isso. Ou uma xícara cheia? Isso. Uma xícara cheia da dona de casa? Isso. É mais ou menos 260 gramas de açúcar. Uma xícara e um pouquinho. Isso. Ali... 2 colheres, 1,5 colher de manteiga, a 2 colheres. Depende da colher também, né? Então, pode ser. 2 colheres. Eu pensando na dona de casa, 2 colheres de manteiga. Isso. Tá. E a gente vai bater. Perfeito. Aqui tem um ponto certo também. Assim que ele esbranquiçar, a gente pode adicionar os ovos 1 a 1. Perfeito. Tá bom? Mas tem que esperar bater. Precisa. A calda a gente está fazendo aqui do lado, ó, deixa ferver. E como a gente não mexeu do lado, ela quando começa a formar as bolinhas ali do lado. E uma questão interessante, não sei se vocês já repararam, quando você faz esse tipo de caramelo, a cor do centro vai mudando primeiro. Olha que interessante, ó, ela vai ficando amarelinha. Não se preocupe, é o caramelo. Isso. Isso. Aí, você pode me passar a espátula? Tá. Isso. Só para misturar. A gente está tentando deixar ela mais cremosa. Em casa, vai demorar uns 5, 6, 7 minutos. Perfeito. Né? E você bate o açúcar junto com a... Com a manteiga. Com a manteiga.
Então, mais ou menos, uma xícara e um pouquinho, uma xícara e um quarto, a medida mais ou menos correta. Isso. De açúcar para 2 colheres cheias De manteiga. 2 colheres de avó. Isso. Ela é uma massa assim bem amanteigada. Perfeito. Sabe? Deixa eu fazer para você. Eu já Tá. sei o que você quer. Eu já te conheço, eu conheço a Cecília já. Não, ela tá... Eu já sei o que você quer que eu faça. Peraí, que eu vou dar um jeito nisso. Me dá 1 minuto que eu resolvo o teu problema. Isso. Ali, aqui... Tá fazendo a mão. O que você vai fazer ali? Aí nós vamos bater agora o ovo 1 a 1. Aqui, Ela depois vai batendo, entrar. Cecília, tá você consegue batendo. mostrar aqui a calda? Só para mostrar que não tá errado, nada? Não, tá certo. Tá certinho. Tá certinho. Ela vai demorar um pouquinho, eu acho que daqui uns 3, 4 minutos ela já chega no ponto de caramelo. Era só para distrair o pessoal. Ali Isso. você fez aquele caramelo ali é exatamente esse? Isso, ele fica assim, ó, calda de caramelo. Olha o caramelo, que bonito, chamar a sua atenção, porque tem mais ou menos 1 centímetro ali no fundo de caramelo. Isso, Ó, isso mesmo. olha que lindo que fica. E não é um caramelo grosso. Não é não, viu? Então, aprenda a fazer esse caramelo, porque daí ele Isso. fica crocante junto com o coco. Junto com o coco, ele vai desprendendo e vai caramelizando todo o coco enquanto o bolo está sendo assado. Aí, aqui a gente bate até ter uma... Isso, Oh. exatamente. É porque dissolveu o açúcar, né? Ó lá. Isso, Ó. Assim tá perfeitinho? tá ótimo. Se a tua batedeira não encontrar, não se É isso. desespera. É que não entra em demora pânico. mais em casa, né? É. Aqui a Faça gente exercício. aqui a gente não tem esse tempo, né? Faça o exercício. Aí são 5 ovos. Isso. 5 ovos inteiros. Se o Isso. seu ovinho for muito pequeno... Eu tá. geralmente, eu uso ovo de 60 gramas. Tá. Né? Aí a gente vai bater na batedeira. Volta pra lá. Agora pode volta voltar. pra batedeira. Agora pode voltar. Pode. Aqui, ó. Deixa eu pôr aqui só para não sujar. Sim. Aí a gente volta para a batedeira e vai bater ovo 1 a 1. Eu ia Isso. bater até o final desse jeito que você viu eu batendo. Ó, Aí tá bom? Quer colocar? Vou. Então, misture até ficar desse jeito clarinho. Se não ficar, não vai ficar boa a receita. Isso. Aí Se ele não- não fica legal. Até para o pessoal que já faz o bolo e não dá certo, Cecília. Se no começo não ficar branquinho daquele jeito, o Tem bolo que vai ficar bater como? mais. Então, ele não dá aquela cremosidade, ele fica pesado. Fica pesado. É. Então, se seu bolo quebra-queixo fica pesado, É porque você não bateu na primeira etapa. no começo. É. Por isso que algumas receitas, e principalmente as antigas, falavam: bata até o creme ficar bem branquinho. Bem branquinho. Né? Os livros Tem que antigos, ficar né? esbranquiçado, né? Ali mais um. Isso. São 5 ovos, certo? 5 ovos. Perfeito. Aí você pode aumentar um pouquinho aqui Isso. e mais um aqui, perfeito? Isso. Ó, você deixa bater. Deixa batendo. Aí, você que tá fazendo a calda não tá no ponto ainda. Ainda não. Perfeito. Mas ela chega, já Ela já chega. ela chega, viu? Cuidado com o fogo ali, tá? Que tá saindo do Isso. ladinho da panela. Tá. Quando Aí- eu sei qual é a hora de colocar a farinha aqui? Então, é só bater 1 minutinho só. Como a Assim- gente bateu. Isso. Assim que a manteiga, né, que a gente fez aquele creminho esbranquiçado, misturar bastante já com os ovos, já pode Pode colocar. colocando aos poucos também. Pode. Aí, o que você vai fazer? Você vai intercalando a farinha, o leite de coco e o leite. Quanto tem de farinha aqui? Mais ou menos. Eu acho que é uns 300. Aqui umas 2 xícaras mais ou menos. Mais ou menos. Umas 2 é. xícaras mais ou menos de farinha de trigo. Perfeito. Isso. Aí eu misturei aqui o leite e o leite de coco já, tá? Tá. De leite, meia xícara. De leite de coco, meia Leite xícara. de coco 100 ml dá meia xícara e 100 ml de leite também. Pode colocar meia xícara de cada. Eu vou colocando um Isso. pouquinho de cada um, é isso? Isso. Ó. Vai intercalando. Então, coloca um pouquinho da farinha. Isso. São 2 xícaras total de farinha. Você coloca a farinha aos poucos. Isso. Por que E aí, vai essa colocando questão de colocar desse jeito, Cecília? Olha, porque assim, ele tem pouco líquido e tem bastante farinha. Ele vai ficar duro. Se eu colocar de uma vez? Sempre faz Perfeito. assim. Quando tem muita farinha, senão ele vai ficar uma coisa dura, né? Vai ficar difícil de bater na batedeira, né? Vai dosando então, ó. E aí você vai airando já a massa, dando todo o equilíbrio na massa entre o seco e o líquido. Ou seja, você faz esse bolo, taca tudo de uma vez, vai ficar diferente. Não,
Fica diferente. Sola. Eu já falei desse jeito, assim, Sola. taca tudo uma vez pra não fazer, pra Não, chamar. não pode. Vai e solar. assim, bolo, Edu, eu percebi já, desde que eu comecei a fazer bolo, você não pode ter pressa. Faz com calma, cada um tem o seu. Aí eu coloco um pouquinho de pitadinha de sal, né, pra dar uma... Um pouquinho. Bem pouquinho pra Perfeito. levantar o gosto do açúcar, né? Posso soltar um pouco as bordas aqui? Pode. Então aqui, ó. Pode sim. Ufa, ó, deixa eu soltar. Tá. Até aqui, ó, obrigado. Aí eu solto a borda. Isso. Solto a borda não, solto a farinha da borda. Da borda. Então você faz isso daqui, porque senão a farinha fica lá também, você acaba Isso. perdendo ingrediente. E aí os ingredientes também não ficam muito misturados, Sem né? dúvida. Não fica homogêneo. Aí aqui eu posso dar uma misturadinha à mão. Isso. Ó, e eu confiro a borda ali de novo, porque pode ter a tendência inicialmente de da bordinha ou formar aqueles gruminhos que muitas vezes você vai fazer, fica ruim, né, Cecília? Fica. Capricha, ó. Tem Isso, um pouquinho de capricha. paciência. Como diz a Cecília, tenha paciência. E sem correria. Sem pressa, ó. Sem correria. Aí eu volto a bater aqui, certo? Isso, mais um minutinho já tá bom. Tá. E o fermento entra só depois. O fermento entra só Quer depois. ligar? Pode ligar, Cecília, Pode? por favor. Pode, lógico. O Aí você fermento deixa entra batendo. só depois, mais um minutinho. E sem bater, eu só incorporo. Só incorpora, beleza. Você vai perceber que a sua calda vai começar a formar bolinhas, certo, Bolinhas, Cecília? E ela tá ficando cada vez mais grossa e pesada. Perfeito. Nesse momento, já ele começa a fazer a caramelização. Cecília, eu vou te falar uma história. O bolo de marguerita, torta de marguerita, tá fantástico, já cresceu bacana. A outra tá douradinha, já tá quase no... Eu acho que já pode tá, né? tirar. Pode tirar? Como ele é um bolo mais pesado, ele cresce menos. E o outro, como já cresceu também, o de fubá, vai estar fantástico aqui. Ó, tirar rapidinho. Olha que incrível, meu Deus do céu. Olha, e esse foi o primeiro que a gente fez. Que lindo que ficou. Ó, que lindo. Ufa. Aí, olha que maravilha. Ficou muito Aí, lindo. Aqui. Desculpa, você falou Aí um a gente minutinho, já foi. coloca Tira fermento e já tá certinho. Ó, tudo que você vai usar, dá uma batidinha, vai tirando o excesso. Esse aqui a gente vai colocar nessa forma que já tá com... Isso. Esse caramelo é o caramelo que a gente tá fazendo na panela, certo? Isso. Perfeito. Ó, deixa eu pegar uma outra espátula aqui. E eu só misturo, então, uma colher de sopa de rasa fermento. Isso. de fermento, ó. Ah, Não, Cecília... essa daí tem que ser uma colher mais generosa. Tá. Porque ela é bastante pesada, essa massa. Perfeito. Explica o que você falou de novo, só do fermento, para não ter problema. Então, eu não gosto de bater o fermento. Tá. Eu gosto de ele incorporar. E o que você falou de sempre colocar mais fermento, que muitas vezes não adianta. Não adianta, você aira muito e aí ele não tem a sustentação da farinha, porque a farinha ela é como um cimento. Perfeito. Se ela não tem farinha suficiente para manter a estrutura do bolo, né? Ele enche de ar e depois ele desce. Né? Cimento. Eu falo que ela é um cimento do bolo. Cimento é a farinha. Não é? É. Ela é que sustenta o Junto bolo. com a areia, né? Então. Tô aqui pensando. Ó, agora, o que nós vamos fazer? Quanta A gente... bobagem, né, que eu acabo complementando. Mas tá certo. Ali, O cimento é o feito com caramelo. areia também, né? Aqui nós temos o caramelo e a gente vai pôr o coco. Ah, olha que truque legal. Coco por cima. Fica o coco, Caprichado. olha. Caprichado. São 100 gramas de coco. Tem que ser esse coco, viu, Edu? Senão não dá certo. E a gente, ó, em flocos. Em flocos grandes. Em Aí filetes, posso colocar? né? Filetes. Isso. Olha que massa, fantástica. Você tá vendo a imagem? Olha que cremosidade. Meu Deus. Massa manteigada, né? Esse daqui já dá vontade de comer antes de ficar Né? pronto. Por isso, eu acho que eu fiz o certo de ter vindo para esse, viu? Não que os outros não sejam ótimos, lógico que são. Mas esse daqui, eu tenho certeza que muita gente vai fazer em casa, Cecília. Como da outra vez que você veio, muita gente... Você sabe que existe, da mesma forma que tem esse bolo, existe churros invertido.
Ah, É muito bacana também. Muito, muito podemos bacana. encomendar para tua próxima vinda? Claro, É. com certeza. Fico feliz quando a Venho com pessoa fala prazer. claro na hora, sem pensar, porque ela gosta de vinho. Bom sinal, não A é? gastronomia é a minha vida, né? Não, e ainda bem que você gosta de voltar. Fico feliz por isso. Vamos desenformar um desse de... Tem o quebra-coco? O quebra-queixo? Tem. Quebra-coco. Tem. É, Esse tem... daqui, ó. Esse daqui? Isso. Esse? Esse daqui, ó. Esse aqui? Isso. Aí podemos colocar aqui. Pode. Se você quiser Aí um prato. escolhe o prato. Ah, vamos colocar nesse branco? Vamos, Acho que vai ficar você lindo. escolhe. Aí aqui... Tá muito ruim aqui, Renê? Eu vou pra lá, peraí. Eu vou pra cá. Pra cá? Pra cá. Aí, Pronto. aqui, vamos lá. Deixa eu tirar isso. E a forma, Cecília, é o que você falou da outra vez. A pessoa pode fazer... Nossa Senhora. Aqui, quem quiser colocar no fundo, pode. Pode. Ó, o caramelo tá formando. Isso. Olha que lindo. Olha que lindo o caramelo aqui. Olha esse Eu acho que a gente bolo, pode meu. até... Deixa eu ver a Quer- corzinha dele. Tá douradinho já, ó, É, embaixo. já pode tirar. Vou tirar aqui e desliga. Isso. Então, E nesse aí- ponto aqui, desligamos. É, olha. Olha Esse que lindo. ponto. Aí ele vai abaixar as bolinhas, a gente Você vai ver que vai estar ver... dourado. Isso, vai ver a cor dele. Olha que lindo. Meu Deus do céu. A gente começou a receita colocando água, perdão, o açúcar com junto a com a água. Isso. Aí você explicou que você colocava mais açúcar, o dobro do açúcar, mais ou menos 2 xícaras, Isso. 2 xícaras e mais Um pouquinho. um pouquinho, 1/4 de xícara, para meia xícara de água. Isso. Aí você deixou mais meia xícara de água Isso. pro final. Isso. Então meia entrou no começo, fez a Isso. calda. E agora a meia vai entrar agora. A meia vai entrar agora. Aí Posso tem que tomar um colocar? cuidado danado, Edu. Vamos fazer aqui, ó. Nossa, vai borbulhar. Amor, Fica eu tenho tranquila. muito Por isso, medo. por isso que eu falei pra você da panela. Porque da primeira vez que eu fui fazer, eu não sabia que borbulhava tanto, Por eu isso me que falei queimei. por isso que eu falei pra você da panela. Quer ver uma coisa? Eu geralmente coloco uma tampinha. Eu ia fazer, E aí vou sabe o jogando quê? de pouquinho. Eu ia fazer numa panela maior essa mistura. É? É. Não, pode fazer assim. Você tem uma Vamos fazer assim. tampinha? Tem, eu vou colocando. Então, põe uma tampinha, aí eu deixo só uma frestinha e vou colocando. Eu tô tentando achar uma coisa aqui, quer ver? Peraí, essa daqui vai, peraí. Vai? Vai, pode ficar tranquilo. Ó, Tá. tá quente, hein? Cuidado com isso daqui. Na verdade, cuidado com você. E você vai mexendo aos poucos, ó. Vai colocando bem aos pouquinhos, você vai baixando a temperatura, ó. Isso. Vai colocando um pouquinho, cuidado principalmente com a mão e com o rosto. Recolhe o rosto para trás sempre e vai colocando sempre aos pouquinhos, ó. Nossa, eu fiz bastante isso daqui para fazer. Aí. Fez bastante. Aí eu fazia na panela maior para não ter problema, principalmente com o rosto, ó. Olha pro lado. Eu tô olhando para ver se eu tô vendo certo ali na TV, ó. Eu cozinho assim, olhando na TV, ó. Tá no lugar certo, tá. E não tá correndo risco aqui com o rosto. Olha pro outro lado, você olha lá para trás, ó. Ó, aqui mais um pouquinho. E ele tá lindo. Tá viu? lindo, ó. Perfeitinho. Aqui o truque é colocar aos poucos. Se você colocar de uma vez, É. ele pode espirrar. É, Então eu vai- coloquei, eu tava com pressa também, né? É, né? Então, nossa, foi punk. Ó, eu vou fazendo assim, porque vai baixando a temperatura, na Isso. verdade. Ela ficou Então uma agora, calda ó, linda. pronto, olha que beleza. Pronto, olha só. Que beleza. Aí, Meu Edu, a Deus do gente céu. volta um pouquinho só pro fogo. Pra finalizar. É, vai dar uma engrossadinha. Truques importantes. Primeiro, truque da calda. Olha só, é o seguinte, a calda, você vai colocar uma parte de açúcar, 2 xícaras mais 1/4 de xícara de açúcar e vai colocar meia xícara de água. Aí você vai deixar fervendo em fogo alto. Deixou fervendo em fogo alto, você vai ver que ela vai começar a ficar dourada, as bolhas vão subir. Aí você apaga o fogo. Cuidado na hora de colocar a água, mais meia xícara de água que a gente colocou no final, e daí você vai dosando para ela não espirrar. Faça sempre com o rosto virado. Segunda dica, coco fresco ralado grosso. E o coco você não precisa fazer nada, não precisa nem colocar aqui no caramelo. O coco você joga depois só. E o bolo, você faz separado os ingredientes e não deixa bater muito no início. Isso. Só o açúcar junto com Com a manteiga. a Tem que manteiga, bater bem. você bate bem para ele ficar branco. Isso. Senão seu bolo vai ficar solado. É. Falei certo? Certo. Aqui, quem quiser engrossar mais, pode. Isso. Mas aqui já tá no jeitinho. Já tá Vou no mostrar? jeitinho. Posso Pode, despejar pode, aqui? Só pode para despejar. mostrar. Só para mostrar. Ó. Essa calda é excelente para pudim. Olha que Né? beleza, ó. Aí você aguarda esfriar um pouquinho, Isso. certo? Isso.
E depois você põe toda ela? Pode pôr. Olha que maravilha. Meu Deus, você tá vendo aí uma calda? Nossa senhora, ó. E o que é legal, nada gruda aqui, não carameliza, não gruda na panela. E aí a gente vai deixar, ele vai ficar meio puxa, né? E aí põe o coco, põe a massa. Espera um pouquinho, ele já começa a ficar puxo. Isso, a hora que aí ele o resto ficar morno, é como você mostrou ali. Fantástico, Cecília. Olha, obrigado pela tua presença aqui. Muito obrigada, Edu. Volte sempre, com tá? certeza. Já Obrigada, Edu. Ó, se você sair daqui sem marcar com a Marina já a sua volta, eu vou ficar triste, hein? Tá. Eu vou achar que o problema sou eu. Vamos fazer uma manhã de finger food? Pode fazer o que você quiser, Cecília. Ou um rigatone? Pode fazer o que você quiser. Então vamos fazer Você rigatone. escolhe, pode fazer o que você quiser. Tá bom. Tá? Vamos fazer um rigatone. Tô indo aí. Tá. Pode vir, tá tudo certo. Tá bom. E você de casa, obrigado pelo carinho. Eu sei que você gostou. Também adorei. Muitas dicas importantes. Muita gente faz bolo, Cecília, e não fica bom. É, né? Aproveita, faz aí agora. Faz pros seus familiares, pros seus amigos. Quer fazer para vender? Faz. Ganha um dinheirinho. É muito legal. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela companhia. Fiquem com Deus. Até mais.